acho que primeiro eu vou me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Lucas, o Bill, né, todo mundo pergunta, mas não é de biologia, é sobrenome mesmo. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, e atualmente eu atuo como técnico extensionista do PMO, né, do Paraná Mais Orgânico. Eu conheço o Diego de Piracicaba, né, eu sempre morei lá, vivi lá, e também de uns perdidos na Unesp em Botucatu, né. Até queria mandar um abraço para o pessoal de Botucatu, a Flávia Prieto, Rodolfo, da rua. Legal a presença de vocês aí. Agora eu passo a bola para você, Diego. Opa, vou me apresentar aqui também, né? Para quem não me conhece também, eu sou o Diego Pelizari, eu sou engenheiro agrônomo, como o Lucas falou aí, sou formado lá na Unesp de Botucatu e nos conhecemos aí de Piracicaba, né? E ele também foi algumas vezes lá para Botuca, né, Lucas? E então, Fui algumas vezes visitar lá. algumas vezes. E aí a gente já se conhece faz um tempo aí. E infelizmente eu não conheço a UEL ainda. Conheço muita gente boa que estudou na UEL, mas não conheço ainda. Ainda vou conhecer. E aí na minha caminhada aí profissional eu trabalhei aí alguns anos com pesquisa na área de orgânicos, na área de nutrição de plantas, fertilidade do solo, né? Trabalhei já com consultoria. Hoje em dia eu atuo na área comercial de bioinsumos, de biológicos, né? E eu tenho também, eu sou fundador da página Agro de Respeito, né? Que é uma página que tem o objetivo aí de levar informações do campo, novidades, inovação, muita coisa na área de nutrição de plantas, que é a área que eu fiz meu mestrado também lá na Exalc, né? E que eu tenho um pouco mais de conhecimento para compartilhar, né? E que é uma página que está aí no Instagram e no YouTube desde 2017, né? E vou estar aqui para contribuir com esse conhecimento da minha caminhada aí, nesse bate-papo bom aí com o Lucas, meu grande amigo. Oh, legal, Diego. A gente fez um roteirinho, né, para tentar se guiar. A gente vai tentar começar conceituando o adubo orgânico, citar as principais diferenças entre os convencionais e os orgânicos, para dar uma introdução. O assunto de adubação orgânica, adubo orgânico, ele é muito extenso, né? Tem bastante coisas, a gente poderia ficar bastante tempo aqui, mas infelizmente é só uma hora e a gente tentou se organizar para abordar os principais pontos. Boa. Então, Lucas, na verdade, como você falou, né, cara, a definição de adubo orgânico, se a gente for falar de adubo orgânico, dá para falar horas e horas aí, né? Nem sei, daria um curso incompleto só sobre esse assunto, né? Mas você colocou aí principalmente a questão da diferença de um adubo orgânico, um adubo convencional, né? Um adubo químico ou mineral, né? De diversas formas de se chamar assim. O adubo orgânico, né, dentro do meu entendimento, né, seria aquele adubo proveniente de resíduos da matéria orgânica, né? Então a gente tem aí diversas opções, né, que pode ser resíduo e pode ser, na verdade, um material orgânico de forma geral, né? Então a gente pode classificar como adubo orgânico uma compostagem, né, um composto orgânico, né, proveniente de um processo de compostagem, né, que é o tratamento desse resíduo. A gente tem gente que acaba usando, né, também esterco de galinha, esterco de curral. A gente tem também a adubação verde, né? A adubação verde são diversas culturas que são, para quem não conhece, né, que são utilizadas aí com o propósito de estar ciclando nutrientes, de estar trazendo benefícios, né? No caso das adubações verdes aí, que são as plantas leguminosas, está fixando nitrogênio, trazendo nitrogênio para a lavoura, né? Então, também tem uma função de adubação verde, a própria rotação de culturas, né? Quando a gente acaba entrando com uma gramínea, depois uma leguminosa, mesmo, né, nesse processo de rotação, não sendo plantas específicas de adubação verde, elas têm uma função de adubação orgânica quando deixa palhada no campo, né? Até se a gente for comparar até a própria produção de cana-de-açúcar, né? Que mudou, né, das décadas para cá, né, a colheita manual com queima para a colheita mecanizada, a gente deixa cada vez mais palhada no campo. Isso serve de uma forma de uma adubação,
para aumentar a matéria orgânica a longo prazo, né? E até, né, nesse mercado também, né, nesse segmento, a gente tem torta de filtro, tem vinhaça, tudo são adubos orgânicos, né? Então, adubos orgânicos também podem ser provenientes aí de agroindústrias, né? São todos esses resíduos orgânicos que têm um potencial de trazer uma nutrição para as plantas, né? E um potencial condicionador de solo, né? Sem falar de adubos orgânicos aí que são desenvolvidos por diversas empresas, né? A gente tem aí um segmento extremamente em ascensão, que é dos adubos biológicos, né? Que eles são classificados aí como fertilizantes orgânicos também, né? Que eles trazem uma função de ativar a microbiota do solo, né? E assim, daria para falar um monte aqui, né, Lucas? Mas aí você colocou a principal diferença de um adubo mineral, por exemplo. E aí, quando eu falo adubo orgânico, eu penso adubo proveniente de matéria orgânica, né? Não necessariamente são só os adubos orgânicos que podem ser usados na agricultura orgânica. Tem adubos minerais também, como as rochas, né? A pó de rocha, calcário, isso pode ser usado dentro da agricultura orgânica, tá? Mas a principal diferença que eu entendo é justamente essa, né? Claro que tem muita coisa que é característica de cada um, mas o adubo orgânico ele traz aí a matéria orgânica, né? Ele traz a força, ele traz a vida, ele tem que trazer não só a parte química e física dos benefícios para o solo, mas a parte biológica, essa ativação, esses micro-organismos, né, que vão estar ajudando nos processos ecológicos para trazer uma vida para o solo, né? Esse que eu acho que é o novo ponto de vista, de forma geral, não só dentro da agricultura orgânica, já falava disso há muito tempo, né? Mas a gente vê na agricultura de forma geral no Brasil, isso tem se espalhado cada vez mais, né? Esse ato de trazer a vida para o solo, e o adubo orgânico tem esse princípio, né? Legal, Diego. Eu acho que indo nessa linha, eu acho que é legal citar algumas vantagens também da adubação convencional, Sim. Porque elas existem, né? Por exemplo, é muito mais fácil você determinar a quantidade de nutrientes que você vai aplicar, principalmente o nitrogênio, fósforo e o potássio, que é mais usado. Você consegue determinar melhor e mais fácil para você fazer um planejamento. A questão da logística também, como o adubo convencional ele é mais concentrado, é mais fácil de trabalhar, você precisa de uma menor quantidade. Em contrapartida, né, a gente tem que pensar primeiramente no solo como um sistema complexo, né? Não é só nutrientes, a gente tem minerais, a gente tem ar, tem matéria orgânica, micro-organismos, macro e micro-organismos, né? Então, quando você usa um adubo convencional, vamos dizer assim, você está fornecendo nutriente para a planta, que ela precisa naquele exato momento, o que ela não absorver vai se perder. O adubo orgânico, ele trabalha de uma maneira diferente, ele trabalha o solo como um todo, né? Então, ele trabalha tanto características físicas, químicas e biológicas, não só as características físicas da nutrição, né? Daí a importância, você vai trabalhar o solo como um todo, né? Uma estrutura do solo, o condicionamento do solo, você afeta o pH, capacidade de retenção de água, agregação do solo, porosidade. Então, tem muitas vantagens em relação ao convencional, não só na parte nutricional, né? Principalmente nessas questões que eu estou falando, de olhar o solo como um todo, né? Uhum. Não, com certeza, Lucas. Isso que você colocou, né? Esse controle é super importante, né? Quando a gente vai trabalhar com compostagem, né? Com compostos orgânicos de forma geral, com adubação orgânica, a gente, para saber o que está sendo colocado no solo, fazer uma análise, né? Ou pedir uma análise para o fornecedor, pelo menos da parte química desse fertilizante orgânico, de fato, né? E a gente vê uma profissionalização das empresas que trabalham com adubo orgânico, né? Tanto orgânico quanto organomineral, né? Que também é uma linha que vem forte aí, porque tenta aproveitar essas vantagens do orgânico, que ele tem um processo de decomposição mais lenta no campo, né? E isso pode ser visto como uma forma positiva também, né? Tanto que a gente tem adubo mineral com disponibilização lenta, e nós temos o orgânico que já tem isso, né? Claro que não de uma forma tão controlada quanto a indústria tem buscado fazer aí, mas com certeza traz esses benefícios todos que você colocou aí, né, Lucas? Que é aumento aí da capacidade de retenção de água no solo, né? A contribuição para a CTC, né? Então, assim, a gente, se for pensar, eu acho que eu vejo muito como ferramentas, né? Claro que se a gente for falar de agricultura orgânica,
muda um pouco o cenário, porque a gente tem algumas ferramentas que a gente não pode usar, né? Que acaba ficando restrito a algumas ferramentas específicas, né, dentro desse mercado. Mas, de forma geral, todas essas ferramentas têm suas devidas vantagens, né, mas é fato que o uso da adubação orgânica traz diversos benefícios para o solo, desde que seja usado com critério, né, faça análise, você tenha esse controle, né, para você saber como que você está agregando ali quimicamente também, né, para o seu solo, além do benefício biológico, né? Porque, como você falou, né, Lucas, a adubação mineral, muitas vezes, se ela for feita da forma errada, né, e mesmo se ela for feita de forma racional, uma certa parte vai se perder, né, dependendo do adubo mineral, né, tem uma grande variedade com diferentes efeitos, claro, mas uma parte vai se perder, ou vai ficar fixada no solo, ou vai se perder por lixiviação, por volatilização, né, e a adubação orgânica, ela também tem essas perdas, mas ela tem essas perdas reduzidas no modo que ela tem uma disponibilização mais lenta também. Então, eu acho que tudo se baseia no entendimento do manejo de solo, para usar as ferramentas corretamente, de forma racional, né? E a adubação orgânica, com certeza, traz diversos benefícios nesse sentido, né? Porque ela permite que a disponibilização desses nutrientes seja de uma forma, como eu disse, mais lenta, né? Então, a planta, vamos dizer assim, se a gente for comparar com uma adubação mineral, né, um manejo puramente orgânico ou puramente mineral, a gente vai colocar, de repente, num plantio anual, uma adubação de plantio, uma adubação de cobertura ou duas de cobertura, né? E aquelas doses vão ser pensadas no quanto que a planta consegue extrair de nutriente, certo? Agora, Sim. na adubação orgânica, como você tem a disponibilização mais lenta, você tem que entrar lá atrás para isso ser disponibilizado para a cultura durante a safra, né? E a chance de perda, né, ou vamos dizer assim, o uso eficiente desses nutrientes, ele é maior nesse sentido, né? Enquanto que você entrando com uma adubação pesada em algumas vezes só, né, você tem esse problema. Por isso que hoje a indústria de fertilizantes está desenvolvendo adubos de disponibilização mais lenta, né? Acho que é isso, né? O adubo orgânico ele é liberado de forma mais gradual, né? De acordo com a necessidade da planta. Então, exige que você trabalhe esse solo antes, como você falou, tenha um solo preparado, né? Para poder receber. A gente vai abordar um pouquinho sobre cada não, né? Mas alguns adubos orgânicos, e vamos falar também sobre a legislação, porque a legislação ela determina o que é um adubo orgânico e quais você pode utilizar na agricultura orgânica. Então a gente tem uma instrução normativa do MAPA, que é a IN 46, no anexo 5 dela, ela vai dizer para a gente o que pode, não o que não pode, vai dizer o que pode, né? Até se você quiser comentar alguma coisa sobre essa IN, Diego. Posso comentar sim, é muito importante, né? Quem for trabalhar, né, eu tá pensando, né, em fazer uma transição para o manejo orgânico, e é muito importante que pense em transição, tá? Porque para trabalhar com orgânico, se você não trabalha, você tem que pensar nessa adaptação para um outro modelo, né? Isso envolve planejamento, envolve investimento. No tempo de consultoria que eu trabalhei com orgânico, a gente via muito isso, né? Às vezes os produtores queriam se tornar orgânicos, mas não tinham. Não, mas eu quero me tornar, mas e aí? Amanhã eu quero me tornar, mas faz tempo que eu não faço isso, não faço aquilo. E não tinha, às vezes, o conhecimento das práticas que ele poderia fazer, que ele deveria fazer, né? Então é muito importante quem for trabalhar com orgânico estar se atualizando, principalmente quanto à legislação, e e daí, cara, é muito fácil, joga no Google, Instrução Normativa 46 dos orgânicos, dá uma lida lá, não é nada complicado e você já vê todas essas questões aí que o Lucas levantou, né? Principalmente porque se você for trabalhar com orgânico, você precisa ter um marco zero, né? E ter um profissional, uma certificadora, né? Seja qual dos processos de certificação, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas para ter um marco zero para você poder começar a transição, né, para a agricultura orgânica. E nesse período de transição você já precisa fazer as práticas orgânicas para você poder devidamente lá na frente, né, dependendo da cultura que você trabalha, né, seja um ano e meio, né, se for perene, você pegar aí o seu certificado e começar realmente comercializar os produtos como orgânico, né? Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, né, que o Lucas falou da Instrução Normativa 46, que tem um anexo 5, né, onde fala, né, dos fertilizantes.
E assim, tanto você que é técnico, você que vai trabalhar com fertilizante orgânico, com agricultura orgânica, ou você que é produtor rural, você precisa ter uma instrução normativa junto com você numa pasta ou na sua propriedade. Primeiro que, se você for produtor, a legislação exige que você tenha na sua propriedade, você tem que saber ela de cor, né? Mas, assim, saber de cor é brincadeira, assim, né? Mas você tem que conhecer bem ela, mas você tem que ter acesso a ela o tempo todo. Então, assim, você não precisa decorar, né? Você que é técnico também não, mas você, com o tempo do trabalho, você vai começar a conhecer cada vez mais, né? E ela tem especificado ali, né, no anexo 5, né, no caso dos fertilizantes orgânicos, o que se pode, né, como o Lucas colocou aí, usar, né, na agricultura orgânica, né, com algumas restrições, né, ou não, depende do qual que é o resíduo, né, ou enfim, ou o nutriente, ou o fertilizante que ele está levando em consideração, né. E até eu deixei aberto aqui, caso a gente for falar de algum específico, eu já... Desculpa aí, Lucas, só para encerrar aqui essa ideia, né, eu deixei até aberto aqui, e eu aconselho você que está assistindo, que nunca viu, procura no Google depois da live, que é muito interessante, porque daí você vê que está tudo bem explicado, né? E toda a adubação orgânica do Brasil é baseada nessa instrução normativa. Então lá que você vai ser seu guia para você saber o que você deve fazer ou não. Mas pode falar aí, Lucas. Desculpa te interromper. Eu ia falar que, às vezes, mesmo estando na legislação que é permitido, você precisa de autorização da certificadora para poder usar aquele produto. Então, alguns produtos específicos você precisa perguntar antes para o organismo de avaliação da conformidade, seja participativo, seja auditado, você precisa da autorização deles, alguns, para usar. E um caso específico também que é legal citar, sulfato de potássio, que ele é autorizado, mas não todos. Depende da forma de obtenção dele e também da solubilidade. Tem uns que são altamente solúveis que não são permitidos. Então é bom se atentar a essas questões às vezes. Tem alguma dúvida, pergunta para a certificadora, pergunta para o técnico que dá assistência para você, que a partir do momento que você usou, você cometeu uma não conformidade. Então, sim, exato. É bom saber certinho antes. Né? Isso é muito bom você comentar, né, Lucas? Porque assim, o que a gente vê muito é um pouco assim o mercado está querendo atender, né? Às vezes trabalha com fertilizantes, né? E quer atender, entende que dentro da instrução normativa é permitido, né? Às vezes já até, não, fulano já usou e é agricultura orgânica e tal, e acaba sem querer passando por cima, né? E falando, não, isso pode usar, né? O produtor muitas vezes tem a informação, que na verdade o produtor orgânico tem que estudar, tem que saber isso mais do que o técnico, né? Muitas vezes que vem vender um produto e tal, ele vai pegar e vai usar, e depois, não, tá aqui na nota fiscal, na hora de fazer uma auditoria, e, não, mas fulano usou e tal, não pode, né? E aí que tá a diferença daqueles fertilizantes orgânicos que têm um selo, né, de permissão por orgânico, aqueles que não têm. Aqueles que têm um selo, por exemplo, um selo de uma certificadora, né, de permitido por orgânico, esse fertilizante, o que você faz? Você coloca no plano de manejo e está tudo certo. Aquele que está na instrução normativa, mas não tem o selo, você precisa enviar para a sua certificadora vai aprovar, e aí, ela aprovando, você coloca no plano de manejo. Aí, nesse caso, né, o Lucas, né, você comentou do sulfato de potássio. Tem algumas empresas que já têm o sulfato de potássio certificado por orgânico, outras não. Então, se for usar sulfato de potássio, o interessante é pegar a ficha técnica do produto, mandar para a certificadora, né, ou quem faz aí a sua auditoria, né, tem diversos tipos de auditoria, e daí, tendo aprovação, você insere no plano de manejo. Né, Lucas? É por aí? É isso, exatamente. E uma outra coisa é que precisa ter registro no mapa, tá? Todos os produtos. Se o produto não tem registro no mapa, já não pode, tá? É importante saber disso também. Com certeza, né? Então, assim, isso é tudo, né? Que chatice, orgânico tem regra e tal. Isso é tudo para garantir a rastreabilidade, né? Porque não faria sentido a gente ter uma legislação específica, né, para garantir um alimento ali que vai ter uma qualidade diferenciada, que vai ter um manejo diferenciado, que vai ter os cuidados ali, tanto na parte de produção, né, quanto nas questões sociais e tudo mais, se a gente não tivesse essas normas bem estabelecidas, né?
Então, assim, existe uma segurança a mais, né, se a gente for pensar em comparação a outros tipos de manejo, porque além de uma possível denúncia, né, para o Ministério de alguma prática que seja fora da conformidade, nós temos aí a auditoria anual, né, que é feita pelas certificadoras, né, os órgãos certificadores que estão buscando garantir que a produção orgânica esteja de acordo com a lei, né, esteja cumprindo todas as especificações que são importantes para garantir que aquele alimento lá é orgânico, né? Então tem essa segurança a mais. Isso é muito importante estar conhecendo bem, tanto quem for trabalhar em consultoria, quanto quem for produtor rural. É isso, né, Diego? Traz uma segurança tanto para o consumidor quanto para o produtor, que aquele produto está tendo um controle, está tendo uma rastreabilidade. O consumidor ele pode ter mais uma segurança mesmo em comprar aquele produto sabendo que realmente é orgânico, né? Diego, acho que a gente podia abordar um pouquinho de alguns adubos, alguns principais que são utilizados. Eu deixo para você, não sei se você prefere que eu fale para você alguns e você fale sobre eles. Ó, eu vou falar aqui alguns adubos, né? Você que sabe. Temos torta de mamona, esterco de animais, bocache, compostos que a gente pode usar, farinha de osso, termofosfatos são muito usados, os pó de rocha, cinza, adubação verde, biofertilizante. Então você vê que aqui tem só alguns, né? Mas já é bastante coisa. Sim, com certeza. Assim, a gente tá fazendo uma live que tem um título de adubo orgânico, né? Então, só para a gente esclarecer uma situação, a gente tem, por exemplo, que você citou aí o termofosfato, né? O termofosfato, ele é um fosfato que ele, em vez de ser tratado quimicamente, para se tornar um fosfato solúvel, né? Um ataque de ácido sulfúrico, por exemplo, para virar um super simples, ele teve um ataque térmico, né? Então ele não foi usado um reagente químico, né? E ele, com esse ataque térmico, ele tornou o fósforo, né, mais solúvel do que um fosfato original, né? Então, por ter um tratamento térmico, ele pode ser usado no orgânico porque não teve um tratamento químico, mas ele não é um adubo orgânico, né? A mesma forma, o próprio calcário, né? O calcário pode ser usado na agricultura orgânica, né? É uma rochagem o calcário, né? A prática de calagem é uma rochagem, né? O calcário é uma rocha e não é um adubo orgânico de fato. Então, esses termos também é bom a gente ter essa clareza das diferenças, né? Porque às vezes pensa assim, né? Quem ouve e não conhece, fala assim, pô, agricultura orgânica só pode usar o adubo orgânico, que só lembra só do esterco, só lembra só do composto e tal, né? Então tem isso. Tanto que a própria legislação em questão de micronutrientes, ela não especifica, né? Então, micronutrientes, você não tem uma legislação que define o que você pode usar, né? Tanto que se você pegar uma forma de adubação orgânica, né? Biofertilizantes, usa-se também sulfato de cobre, sulfato de zinco, ácido bórico, né? É claro que isso tem que ter uma permissão da certificadora, né? Mas os micronutrientes também, as fontes minerais de micronutrientes, elas são permitidas, né, no uso do orgânico, porque tem o entendimento que isso não gera tanto resíduo, né, em pouca quantidade, não é algo que vai ser prejudicial à saúde humana, né, nem ao solo. Então, tem essa diferenciação, né? E você citou aí, né, Lucas, alguns adubos, né, orgânicos, né, como torta de mamona, né, uma ótima fonte de nitrogênio. Você citou o esterco, né, que pode ser usado tanto no processo de compostagem para estar enriquecendo esse material, para estar tornando aqueles nutrientes mais disponíveis, para estar tornando ele um adubo de maior qualidade biológica, né? Ele pode ser usado das duas formas. Até importante, né? Principalmente na situação aí de culturas alimentícias, né? Você não pode estar usando esterco puro em cima, né? Você tem que passar por um processo de compostagem para estar utilizando, né? E a própria legislação acaba falando disso. Vou pegar um exemplo aqui, só para mostrar, né, que eu estou com ela aberta aqui. Eu não sei se eu consigo, vou tentar fazer um negócio aqui, beleza? Se eu fizer cagada e sair, depois eu entro de novo. Peraí. Você voltando, tá bom. Ó, galera, eu tô com
com a instrução aqui, ó, só para vocês verem como que é, ó, é muito simples. Aqui, ó, anexo 5, substâncias e produtos autorizados para uso como fertilizantes corretivos em sistemas orgânicos de produção. Dá para ver aí, Lucas? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo, sim. Daí, por exemplo, ó, daí sempre tem duas colunas, né? Você vai olhar lá na instrução normativa, tem condições gerais e condições adicionais para substâncias para as substâncias e produtos obtidos de sistema de produção não orgânico, né? Ou seja, na coluna da esquerda é sempre o que é proveniente do sistema orgânico. Por exemplo, você tem um composto aqui na primeira linha, né? Composto orgânico ou verme composto que veio de um sistema orgânico. Então ele é permitido desde que seu uso e manejo não causem danos à saúde e ao meio ambiente, né? Ou seja, desde que não tenha nenhum contaminante aí, né? Um contaminante que possa causar... nós temos também numa outra área aqui contaminantes biológicos e de metais pesados, né? Se não tiver nenhum contaminante, ele pode ser usado. Aqui, ó, como por exemplo, ó, se ele veio do sistema convencional, eles já exigem a análise, ó, desde que os limites máximos de contaminantes não ultrapassem os estabelecidos no anexo 6 dessa instrução normativa, né? Permitido somente com autorização do OC e da OCS, né? E daí, se vocês descerem aqui, né, você vai ter vários aqui, ó, adubo verde, biofertilizante, sulfato de cálcio, que é o gesso, né, que tem uma restrição aqui, né, quanto ao nível de radioatividade, né? E no anexo 6, você tem aqui, não sei se estou saindo muito do tema aí, Lucas, qualquer coisa você me puxa de volta, né? Não, mas nós temos aqui, ó, tranquilo. o nível de contaminantes. Então, se você for trabalhar com produtos, normalmente o adubo orgânico seu vai ser de fora do sistema orgânico, né? Vai ser de empresas aí que produzem, grandes granjas, aí que tem adubo orgânico, né? Que produzem esse adubo orgânico com registro no mapa, que o Lucas falou, e vende, né? Então, eles têm que fornecer essa análise para você aqui, ó. Que é análise de metal pesado e análise de contaminantes biológicos, coliformes termotolerantes, tem que estar abaixo desses valores aqui, né, para você, enfim, você vai enviar isso com certeza para uma certificadora, se ele não tiver o selo, e ela aprovando, daí é permitido para o uso, né? Então nós temos aí várias coisas aqui, né? É muito interessante que dê uma olhada depois para ver, né, todas essas possibilidades, né? Porque muitas vezes, né, eu lembro, Lucas, quando eu estava fazendo o mestrado, né, eu fiz o mestrado em solos, nutrição de plantas, e ninguém trabalhava com orgânico lá, né? Da minha turma, da disciplina de fertilidade do solo. E aí eu propus, levar uma apresentação, que era acho que apresentação livre e tal, eu quero falar sobre adubo orgânico, na verdade não é nem adubo orgânico, é nutrição de planta no sistema orgânico, né? Como é possível. Porque muita gente que não conhece, às vezes tem uma visão de que no orgânico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não dá, né? Agora sim, se a gente pegar todas as opções que tem nessa instrução normativa, todas elas vão fornecer determinado nutriente que a planta vai precisar, né? Então nós temos aí boas fontes de nitrogênio, boas fontes de fósforo, boas fontes de potássio, boas fontes de cálcio e magnésio, né? E dos micronutrientes. Então tem como fazer, né? A nutrição de plantas tem diversas possibilidades, né? A fixação biológica de nitrogênio, né? Usando aí micro-organismos. Nós temos também aí materiais de alto teor de nitrogênio, que eu acho que nitrogênio, falando de nitrogênio, que é o maior desafio, né? Porque a gente já falou de termofosfato, já falou de rochas, tem o fosfato natural reativo que pode ser usado para fósforo, tem rochas potássicas, e o nitrogênio, que é o maior desafio, a gente tem fixação biológica e a gente tem alguns materiais orgânicos de alta concentração de nitrogênio. Na época que eu trabalhei com consultoria, a gente usava muito farinha de pena e sangue, tem quase 12% de N, sabe? A gente usava para pastagem e tinha uma resposta muito boa, muito positiva, né? Então, assim, é o desafio para o técnico, para quem trabalha nessa área também, buscar essas fontes, né? Tá desenvolvendo, quem está na academia aí, no mestrado, doutorado, na graduação, estudar, porque tem muita coisa para se desenvolver ainda, muita ferramenta ainda que vai ser muito útil e está cada vez mais tendo necessidade, porque a agricultura orgânica está crescendo, né? Está numa crescente muito boa. Legal, Diego. Eu acho que é isso, não é uma receita de bolo, né, o adubo orgânico. Você não vai lá e vai jogar aquele produto que vai ter isso de N, isso de P, isso de K. Geralmente são trabalhados adubos diferentes, de diferentes formas, mas também exige a necessidade de uma análise de solo, como também na convencional, porque você, apesar de não saber
determinar a quantidade exata, igual convencional, você vai conseguir determinar e aplicar o que a planta precisa também, que o solo precisa, né? Porque não adianta também você jogar muito adubo, vai favorecer o ataque de pragas. Então tem que saber o que vai ser aplicado, né? Exato. Mais uma vez a gente vê que não é uma receita de bolo para nada no orgânico, né? Tudo tem que ser trabalhado.